O nosso grupo falará sobre o MST e o MTST, que são respectivamente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bom, como dito, são dois movimentos que buscam os direitos previstos em Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, em prol da moradia, no caso MTST, e da propriedade, mais especificamente no campo, o MST. Como dito, a MTST atua nas cidades e o MST no campo. O MTST e o MST, eles têm um conceito muito próximo no sentido de eles buscam abrigar aqueles que não têm nada com aqueles que têm muito. Porém, esses que têm muito devem ter a sua, digamos, sua propriedade sendo improdutiva. Porque se está sendo improdutiva e não há pessoas lá, no caso, ou produzindo, no caso do campo, ou morando, no caso do MTST. Então, eles sempre buscam lugares improdutivos a fim de abrigar essas pessoas, porque para eles é uma questão de sobrevivência. Sendo produtivo ou não, ou sendo habitável ou não, eles acabam se arriscando e morando em lugares até muitas vezes precários, lugares sem saneamento, sem luz, sem gás. Então eles preferem optar para pelo menos ter um teto para morar, sem ter muitas regalias, os direitos básicos da Constituição, previstos também, saneamento, saúde, eles acabam relevando isso. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, abordando como tema matriz os tópicos envolvendo o trabalhador rural, como a luta pela reforma agrária brasileira. A desigualdade ao acesso da terra é uma questão histórica que já foi amplamente discutida, sendo consequência de uma organização social patrimonial e patriarcal ao longo de séculos, onde o poder era relacionado indiscutivelmente com os grandes latifúndios e lotes de terra. Assim, considerando a concentração latifundiária, classes menos privilegiadas como escravos seriam as mais afetadas no tocante a seu acesso efetivo à terra. A organização do MST começou nos anos 80 e hoje já está presente em 24 estados da federação, o que ilustra sua importância no âmbito nacional. A fundação do movimento se deu em um contexto político no qual o duro regime militar, que se iniciava na década de 60, chegava ao fim, permitindo à sociedade brasileira uma abertura política para debater e reconquistar seus direitos. Com a constante volta da democracia do país, surgiu em 1985 uma proposta para a elaboração do primeiro PNRA, o Plano Nacional da Reforma Agrária. A sua segunda versão foi proposta apenas em 2003 no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os objetivos do MST, além da reforma agrária, estão no quesito das discussões sobre transformações sociais importantes ao Brasil, principalmente das que tocam em um discurso de inclusão social. Mas ainda há muito para se fazer em relação à reforma agrária, seja em termos de desapropriação e assentamento ou em relação à qualidade e infraestrutura disponível para famílias que já possuem terra. Segundo os dados do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o número de famílias assentadas nos últimos anos foram mais de 600 mil, sendo criados nesse mesmo período mais de 500 assentamentos. Ainda conforme o INCRA, o Brasil conta com cerca de 85 milhões de hectares incorporados à reforma agrária e um total de 8.763 assentamentos atendidos, onde vivem mais de 900 mil famílias. O MTST é um movimento que organiza o trabalhador urbano a partir dos bairros periféricos, uma moradia que lhes foi imposta contra sua vontade, sendo uma consequência do modelo de cidade capitalista, que expulsa os mais pobres para cada vez mais longe de seus centros, resultando na criação de habitações provisórias e com condições precárias nas áreas de periferia. Com isso, foram criadas identidades coletivas de trabalhadores em torno de suas lutas e por meio do desejo de reivindicar seus direitos. A organização no espaço de trabalho tem tido enormes dificuldades para elaborar um modelo crescente de trabalhadores em relação à sua produção, devido às diversas transformações ocorridas no processo produtivo, que possibilitaram a diversificação das relações trabalhistas.
Ela visa combater e lutar contra o capital e o Estado com interesses capitalistas. Na organização social atual, não existe espaço para a realização dos interesses da maioria, pois qualquer coisa é transformada em mercadoria. Sendo assim, os direitos da população também são transformados. Consequentemente, apenas uma minoria possui acesso às condições dignas de vida, e o Estado atende exatamente essa minoria, como afirmado por Marx. Bom, o MTST ele foi fundado em 1997 e foi fundado seguindo os preceitos do direito à moradia, a queda da desigualdade social no Brasil e a reforma urbana. Já o MST, ele é um pouco mais antigo. Ele foi oficialmente fundado em 1980, porém já há resquícios do seu movimento anterior a isso, durante o período militar, que foi criada uma oposição perante a reforma agrária imposta pelos militares. Não agradou muito aqueles que não têm nada e foi tomando forma esse movimento, mas nada formalmente fundado. Em 1980 foi reconhecido e fundado essa instituição, podemos assim dizer. Bom, eles foram fundados seguindo os preceitos de expansão agrícola, afirmando que os grandes proprietários latifundiários eles deglutiam as pequenas e médias propriedades, não dando direito aos pequenos e médios poderem produzir o seu alimento, ou até mesmo uma forma de sustento, poder produzir e vender, algo que é muito presente ainda no interior. Porém, com essa expansão agrícola, da fronteira agrícola, não era muito fácil, ainda não é, ainda ocorre, o movimento não acabou, ele ainda batalha em prol de se ter o direito de produzir, não importando se você é pequeno ou médio, mas sim se ter consciência de barrar este aumento da fronteira agrícola em prol dos grandes latifundiários, concentrando ainda mais terras em mão de poucos. E cada dia mais que se passa e esses grandes latifundiários passam a dominar mais terras, esse domínio passa a ser na mão de cada vez menos pessoas. Isso é mais desigualdade. Que é exatamente o que o MTST e o MTST prezam a igualdade e principalmente a queda da desigualdade. E não combatendo isso, os problemas sociais que nós vemos hoje, incluindo violência, serão dificilmente abolidos. Somente abolidos seguindo esses preceitos. Obviamente está previsto em lei na Constituição Cidadã de 1988. Então, o que nós podemos fazer se o governo não reconhece, não segue a própria Constituição em relação a isso? É um processo, digamos, um pouco insatisfatório, nos causa desconforto. E vale ressaltar também que o êxodo rural também, que é gerado por essa concentração na mão de grandes latifundiários, ou seja, cada vez menos pessoas, que gera as periferias das cidades, pois as pessoas não têm o que fazer no campo, acabam vindo para as cidades. E não há muitos empregos na cidade. Na verdade, pode ter, porém, não são para todos. Então isso acaba gerando as periferias e acaba gerando mais desigualdade. Consequentemente, digamos, o roubo necessário, pois a pessoa precisa sobreviver, e assim ela é a única maneira que ela tem de poder sobreviver, não diria viver, mas sobreviver. E vale dizer também que o MST, eles têm parcerias não só no Brasil, porém no mundo, principalmente com movimentos agrários da Europa e da Ásia, mas principalmente da Europa. Eles têm muito contato com o movimento europeu de direito à propriedade e de produção.